coisa que eu quero falar pra você, mulher, que os maridos vão gostar. Fora. Olha aí, Olha ó, que interessante. aí, gente, ó. Olha pra você ver. As mulheres vivem dizendo que elas não, quando chegam, que elas fazem tanta coisa durante o dia todo e que à noite elas não têm disposição para os maridos. Aproveite esse tempo, tira um dia, faxina a sua casa e no outro dia fique à disposição, descanse, relaxe, tome um chá e à noite... Bota o menino para dormir. Hã? Põe os meninos para dormir, isso mesmo, dá um chazinho de erva doce, de erva cidreira, camomila. Põe os meninos para dormir e aproveite a noite, gente. Vocês estão tendo muito tempo, está descansado, não tem dor de cabeça. Se tiver dor de cabeça, toma uma Neosaldina que vai passar rapidinho. É verdade, é verdade. Pastor, eu queria acrescentar um ponto que eu tenho percebido. Eu faço mulheres e um grupo que gira em torno de uma marca de confecção que eu gosto bastante, né? Eu me identifico bastante e eu gosto muito de observar. Eu fico nesses grupos de mulheres, bazar de roupa, mas eu gosto mesmo de observar das pessoas. Parece que é meio automático assim. É porque eu acho realmente interessante. E aí, o que acontece? Eu estava observando que diante dessas circunstâncias, eu vi mulheres falando da perda do emprego, mulheres falando que não sabiam como que iam pagar o cartão de crédito, preocupadas com os maridos. E eu vi mulheres comprando horrores nesse tempo, sabe? Então, 2 pontos que me chamam muita atenção é que eu acho que é um tempo da mulher ter essa sensatez de participar junto com seu esposo, de ter essa sensatez em relação à vida financeira do casal, porque agora é um período difícil economicamente, não dá pra gente ser cristão e ignorar que nós estamos neste cenário, até porque muito tempo o cristão foi tido como alguém que a fé e que não tem conhecimento, que não liga para as outras coisas, mas nós temos tido um período de grande sensatez, onde o povo de Deus tem aprendido sim a poupar, tem aprendido sim sobre o cenário econômico, tem aprendido sim sobre ter saúde, uma boa alimentação. Eu creio que assim é que Deus está adornando a igreja. Os crentes, os cristãos, eles estão se tornando melhores, eles estão sendo lapidados em todas as áreas. Eu tenho visto isso de uma maneira muito bonita. Então, acredito também que nesse tempo é muito importante as mulheres terem essa sensatez em relação não só a não gastar, não ser consumista nesse tempo. De mulheres consumindo desesperadamente como uma forma de aplacar a ansiedade, mas também mulheres, talvez algumas mulheres dizem assim, mas eu não gasto mesmo, porque eu não tenho esse dinheiro e tal, ou meu marido não dispõe desse valor para colocar à minha disposição, tá? Mas tem outro ponto também. Assim como a mulher de Provérbios 31, Deus está nos chamando nesse tempo de incerteza para nós descobrirmos na manutenção do lar, das finanças. Porque eu nunca vivi uma fase de perceber o comércio informal desabrochando de uma forma tão linda. Mulheres que fazem artesanato, mulheres que fazem salgado, mulheres que fazem doces, mulheres que fazem salada de pote. Enfim, eu acho que esse tempo, pastora, é tempo das mulheres descobrirem que elas podem somar com seus esposos para enfrentar essa crise financeira que os jornais, enfim, e até mesmo aqueles que não são tão sensacionalistas, mas a gente mesmo que não entende muito, a gente percebe que esse tempo que ficou parado vai acarretar em peso. Então, nesse tempo, eu quero incentivar muito as mulheres também a descobrirem novos talentos, sabe? Descobrir um bolo lá, que sempre foi elogiado, uma mulher que sempre foi elogiada, sempre fez um bolo gostoso, agora é hora de colocar aí, desenterrar os talentos. Fácil, pastora, tá aí na internet aí, até eu tô conseguindo fazer umas coisas que eu nunca fiz na minha vida. É só acessar a internet. E olha, pastora, você sabe que tem isso. Elas acham que elas não têm dom nenhum,
e elas acham que elas não servem para nada. E aí talvez Deus está levando essas mulheres para esse lugar, para elas realmente descobrirem os dons que elas têm, que o dom que ela tem, que Deus deu a ela, porque muitas das vezes as pessoas estão pregando, que oram por enfermos, elas, somente essas coisas que são muito vistas é que são os dons, e não, às vezes nós temos dons que não são vistos, e nós precisamos usar esses dons. É verdade. Sabe que eu aprendi, pastora? Um dia até no discipulado eu aprendi que naquela parábola dos talentos, nós sabemos que a parábola ela nos deixa a mensagem, né, de que o próprio dono ali da obra era né? Ele não deixou ninguém sem talento. Para um ele deu um número de talentos, para outro um número maior, para outros um número menor. Mas fato é que não tem ninguém que não tenha recebido um talento sequer. Todas nós recebemos talento. Agora, nós podemos multiplicar os nossos talentos ou podemos enterrar os nossos talentos. Tem mulheres que dizem assim: eu não sei fazer nada, eu não acredito nessa verdade. Para mim, essa é uma verdade distorcida. Para mim, não se conhece em Deus, porque Ele deu um talento, Ele não deixou ninguém sem receber talento. Então, é hora de nós desenterrarmos aquilo que está guardado, que Deus já depositou em nós, para que nós possamos fazer multiplicar nesse tempo de instabilidade. Eu acredito muito numa geração de mulheres empreendedoras que vão ajudar os seus esposos, porque nós percebemos que é difícil o homem ficar naquele papel de mantenedor do lar, e porque hoje é difícil uma pessoa só conseguir trazer uma renda que possa proporcionar um filho. Então eu acredito muito que mulheres podem desenterrar, e não só na igreja, exercendo os chamados ministeriais, né, para exercer, para liderar a célula, para atuar no Ministério Kids, mas também para trazer recursos para sua família, para que a sua família possa realmente viver algo melhor nesse tempo difícil. É verdade. Olha, nós estamos aqui sendo acompanhada lá dos Estados Unidos, hein? Tá aqui a pastora Madalena. É verdade. Uma pastora muito querida, e tá lá nos Estados Unidos, e nós sabemos que a vida nos Estados Unidos é muito corrido, né? Então ela está dizendo que nos Estados Unidos é um desafio muito grande por conta da correria, mas observo que esse tempo parado aqui é algo muito bom para muitas famílias, um verdadeiro encontro em família. E eu estive na casa de vocês, e eles são uma bênção. E eu estive na casa deles e eu vi o tempo de trabalho deles, a correria que é o trabalho deles, né? O Caleb, ele ia para a escola de manhã e só via o pai mais à noite. Então, aproveita aí, pastora Madalena, pastor Romeu, aproveita esse tempo. Eu tenho visto alguns vídeos dela, né? De bicicleta com o Caleb. Então, gente, é isso aí mesmo. É aproveitar o tempo. E outra coisa, quando você aproveita o tempo, a sua cabeça fica melhor, né? A Janaína, por exemplo, está correndo, ela corre, né? Sempre correu, e ela não está nem aí pro coronavírus, não. O povo fica de olho, rabo de olho para ela está correndo, gente. Então, sem neura, né? Sem neura. Eu acho que a gente tem que se resguardar, tem que fazer o que, né? Tomar as devidas segurança, né? Certo. A Joyce estava compartilhando aqui com a gente que depois de uma palavra acerca disso, sobre desenterrar os talentos, sobre descobrir os dons, ela começou a fazer, a Joyce aí da Delícias da Joyce, ela começou a fazer tortas e bolos e toda a confraternização que tem na igreja dela, porque realmente é super talentosa para essas coisas. A Lucimar também, que compartilhou com a gente, que está vendendo chuca em casa e que está pagando com a venda do chuca a mensalidade da faculdade. Então, formas que nós vamos aprendendo e descobrindo também talentos, descobrindo coisas, né,
que Sim. a gente é capaz de fazer no tempo da crise, né? Com certeza. A mulher é incrível, pastora. A mulher é incrível. Se a mulher souber realmente da identidade dela, nós não teríamos mulheres em crise, mulheres com depressão, mulheres com baixo autoestima. A gente não teria esses problemas, né? Então, ela precisa apenas se conectar no conector que pode fazer alguma coisa por elas, que é Jesus. Amém, é verdade. E mulher, você precisa. Você sumiu, pastora. Peraí, deixa eu apertar. Aí, voltei. Então, principalmente as mulheres, né? Elas precisam aquela mulher sábia dentro de casa, porque imagina se para a mulher é difícil ficar em casa, imagina para o homem, né? Que né, a mulher fica com os filhos e tudo mais, imagina para o homem que é o mantenedor da casa, né? Então, a mulher precisa ter muita sabedoria para lidar com esse momento, e é o que as pessoas estão dizendo aqui, sair melhor dessa crise. Nós precisamos pegar tudo isso, colocar dentro de um pacote e falar, o que eu vou fazer com isso para que eu possa ser melhor? Sim, e também é muito Bíblia, onde houve grande pressão, houve uma crise no meio do povo de Deus. Deus estava chamando o povo para mais perto, né, pastora? Então, o que nós podemos aprender com esse tempo, né? Com essa situação que realmente nós fomos pegos de surpresa, né? As crianças foram para a escola durante uma semana e na quarta-feira receberam a notícia de que não poderiam sair de casa. Então, todo mundo foi muito de imediato, que as pessoas tiveram a sua muito sobre a volta do Cordeiro, vai ser assim, vai interromper as nossas agendas, vai ser quando nós não menos imaginarmos, né? Por isso nós temos que ter óleo nas nossas lâmpadas, mas também nós precisamos entender que Deus está nos chamando de volta nesse tempo, né? Para que nós realmente coloquemos Ele num lugar de importância, de prioridade. É verdade. É verdade. Eu tô lendo aqui, eu tô achando engraçado, a Debinha tá dizendo assim, quem não tem marido é só Jesus. Sem poder sair, sem ter marido. Mas, Debinha, Jesus vai preparar um marido para você. Pode ficar esperando. É verdade. Mas quem nunca viveu esse momento de ser só cuidar das coisas do seu amado, né? Do seu Senhor. Né? Acho que toda mulher passa em algum momento por descobrir que Jesus é suficiente, né? E também de descobrir que Jesus é suficiente. E olha, depois que a gente costuma descobrir isso de verdade, sozinho, sempre ele costuma colocar uma pessoa, né? Uai, quem sabe? Se conecte aí, mas se conecte com responsabilidade, né? Então, eu também acredito que possa acontecer sim, viu, Debinha? Fica esperta aí. Talvez Deus tá mandando o varão para você aí. Pois é. Olha só, ela tá dizendo, sem marido é tenso, tá? Mas eu acho que muitas mulheres também então, assim, com o marido também é tenso. Vendo, gente? Sempre tem um que tá casada, tá... Então, gente... Olha, o que eu tenho visto muito nesses dias são os casais realmente falando da crise de se perceber em casa, porque antes só se viam na hora de dormir e agora... Eles passam o dia todo em casa, muitas vezes vivendo esse momento de tensão e sendo reativos um com o outro, né? Sim. Por causa dessa tensão e principalmente uma incerteza financeira, né? Então, as pessoas estão tendo que descobrir nós juntas, né? Eu acredito muito que isso vai moldar as pessoas. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que na segunda-feira nós vamos fazer outra live sobre relacionamentos. Vamos falar sobre relacionamentos no tempo da crise. Essa live vai ser com a pastora Cláudia, que é missionária da Jocum de Contagem, né? Quem é daqui de Valadares conhece, ela é preletora da IFOL.
de sexualidade, e na segunda-feira nós estaremos juntas falando sobre relacionamentos no tempo da crise. Mesmo horário? No mesmo horário. Amém. Nós vamos fazer o folder e vamos soltar aí depois esse folder. Sim, vai ser tremendo, vai ser poderoso. Quer fazer alguma pergunta aí? Quem está online quer fazer. Está fazendo a pergunta, pastora, eu queria deixar um versículo que está em Efésios 6, 10. E eu queria que você, mulher, pegasse esse versículo e colocasse ele dentro do seu coração, né? Para esse tempo, para qualquer tempo de dificuldade na sua vida, você pudesse ter esse versículo como uma chave para você estar bem no olho do furacão. Então ele diz o seguinte, Efésios 6, do 10 ao 13, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do inimigo, pois a vossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir dia vez, depois de terem feito tudo isso. Vocês percebem aí que a nossa luta não é humana. A nossa luta é contra poderes espirituais. Nós não somos homens e nós não lutamos como homens. Nós somos poderes espirituais. E a maior arma que nós temos é essa, espiritual. Toda arma humana por terra ela vai ser vencida. Mas quando nós lutamos com a arma espiritual, nós vamos vencer qualquer batalha. Amém. Sabe, pastora, a senhora disse isso aí, eu vou costurar para a gente começar a finalizar. Sabe costurar? A gente tenta. A gente tenta de tudo. Amém. Mas olha só, eu tive, já fazem aproximadamente uns 2 meses que eu comecei a fazer o meu momento com Deus, meu tempo caminhando, correndo em volta de uma lagoa que tem por aqui. Sim. E eu comecei a ter momentos porque eu fazia minha atividade física, falando com Deus, às vezes eu estava correndo, falando em línguas, às vezes mas sempre com propósito, eu terminava, eu tinha que ficar parada ali na presença de Deus antes de voltar, contemplando. E eu comecei a terminar de correr e sentar no banco em volta da lagoa e ter crise assim, de choro, né? Não eram crises, mas visitações de choro assim na presença de Deus antes de voltar para casa. Eu falava, meu Deus, por que eu não descobri isso antes assim? Porque para mim é tão difícil assim ficar sentada e eu não sei, eu me conecto melhor se eu estiver ali em movimento, e eu e Deus. E eu comecei a perceber que estava sendo um remédio tão grande para mim, para minha alma, para minha inquietude. E teve um dia que eu comecei a ouvir um hino lá na lagoa e sentei no banco assim e fui falando com o Senhor e eu fui chorando e contemplando a beleza e sendo grata por tanta coisa. Eu voltei para casa e eu disse assim, marido, me ajuda, preciso caminhar mais vezes. E eu comecei, o Senhor começou a dizer para mim sobre jejuns e disciplina espiritual. Algo muito forte para esse ano. Deus começou a falar jejum, disciplina espiritual. Quais são as disciplinas espirituais? Jejum, oração, meditação na palavra. E eu comecei a observar que todo esse preparo, esse carinho que Deus teve de me preparar para esse tempo. Porque eu me conheço meu temperamento. Eu acho que nesse momento estaria maluca dentro de casa, né? Ou matando a mim mesma. Porque assim, eu sou muito elétrica, eu sempre tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ficar aqui em casa para mim seria muito difícil. E eu nunca me senti assim, tão conectada com as minhas filhas, tão conectada com meu esposo, tão conectada em fazer
de forma que seja agradável para eles. Está sendo assim maravilhoso e eu vejo como Deus também me preparou para esse tempo. Então eu acredito muito também que nós precisamos muito fortemente, principalmente nesse ano. Eu vejo que não é algo pessoal. Eu gosto sempre de observar que Deus está falando à igreja, no reino dele, através dos profetas, dos pastores. E o que eu tenho observado inúmeras pessoas falando sobre disciplina espiritual. E eu falei, olha, essa é uma verdade. Estamos chamando para nos voltarmos para ele com intensidade, sabe? Com intensidade. Eu vejo que Deus está com pressa de fazer algumas coisas em nós. E nesse tempo, para nós suportarmos as pressões que virão, porque ainda não sabemos, temos boas expectativas, temos fé, mas não sabemos o que nos aguarda, né? Precisamos exercer as disciplinas espirituais para nós continuarmos aí firmes no Senhor, inabaláveis, nos revestindo da verdade, como a senhora disse, né? Então essa experiência para mim foi muito enriquecedora, sabe? Amém, que bênção. A senhora já fez isso, pastora? Pois é, eu caminhar, não, né, minha filha? Eu não sou chique igual você, não. A gente tem a Lagoa da Pampulha, mas fica mais distante, né? Uhum. Mas me pareceu bem atraente, viu? Posso tentar. Pastora, mas é bom demais. É Jesus na veia. Eu me lembro, na verdade eu já fiz sim, por pouco tempo. Eu me lembro uma vez que eu estive em Valadares, vocês nos hospedaram lá no... Como é que chama? Maravilhoso, lá no pico do Ibituruna. Vale Silvestre. Isso. E eu caminhava em volta de uma lagoa e eu fazia meu TSD ali todos os dias. Ali eu fazia o meu TSD. É muito bom mesmo. A gente olhando a paisagem. Foi muito legal. Saudades, minha querida. Nesse tempo agora recente, nós tivemos um retiro para liderança. E aí tinha o momento da meditação. Eu observei que contemplar a natureza me conecta muito fácil com Deus, essa contemplação da criação. A Michelle está até comentando aí, e para mim eu observei isso nas minhas férias. Por quê? Quando a gente tem um costume de viajar para um lugar que tem muito verde, e toda vez que eu vou para lá e que eu sento às tardes na beirada da piscina e que eu começo a olhar para o céu, para as árvores e ler um livro, eu me transformo, eu viro outra pessoa. Eu não sabia que eu tinha essa facilidade de me conectar com Deus por meio dessa contemplação, que é parar diante de Deus, a glória de Deus na natureza. Isso funcionou bem para mim. Nesse último retiro, o pastor deu uma instrução dizendo: cada um procura um canto e nós vamos ter um período de meditação da palavra. E aí, que eu deitei no campo de futebol e a Liz estava brincando e a Claire foi comigo. Eu deitei no campo de futebol e nós ficamos na grama, assim. E eu contemplando aquele céu e eu comecei a adorar a Deus e a falar com Deus. E foi muito lindo. Filmou isso e mandou para mim. E eu pude guardar como um grande presente a riqueza da pessoa ter registrado aquele momento ali que a gente estava tão conectado com o Senhor, né? E eu quero incentivar cada um a buscar isso, assim. Tem mulheres que se conectam com Deus. Eu me conectava muito com Deus passando roupa. Eu não sei explicar, mas meu momento de passar roupa era o momento de ouvir Joyce Meyer, era o momento de ligar uma mensagem ali, ser impactada. Então, cada um precisa buscar aquele momento de realmente se encontrar com Deus ali. A gente precisa parar, tirar da boca a murmuração, pastora. Quando a gente murmura, a gente está dizendo que Deus não é bom, que as coisas que estão acontecendo à nossa volta não são boas. E tudo está no controle das mãos do Senhor, né? Então, a gente precisa de murmuração da nossa boca e agradecer mais. Agradecer. A gente precisa agradecer.
Chamei a pessoa errada.